falarmos da base teórica e científica que dão respaldo às metodologias ativas, eu gostaria de fazer uma pequena provocação. Vamos parar para pensar em o processo de aprendizagem em si, ou no nosso processo de aprendizagem. Por exemplo, envolvendo um instrumento musical, um violão. Você pode assistir milhares e milhares de aulas de violão no YouTube ou ao vivo. Mas se você nunca pegar um violão para praticar, você nunca vai aprender. Eu sei disso porque eu assisto vários vídeos de bandas tocando virtuosamente guitarras e violões, mas nunca peguei um violão para praticar e quando eu pego, eu não sei trocar uma ou duas notas. Isso já é um indício de que o processo de aprendizagem por si só, ele é ativo. O mesmo vale, por exemplo, para andar de bicicleta. Todo mundo, eu acho que sabe andar de bicicleta, eu imagino. E quando você aprender a andar de bicicleta, acreditem ou não, existe um manual do ciclista que ensina como andar de bicicleta. Ele fala no livro que quando a bicicleta inclinar para a direita, você deve jogar o seu corpo para a esquerda, e quando a bicicleta inclinar para a esquerda, você joga o seu corpo para a direita, pedalando para manter uma certa velocidade. Eu juro que isso existe. Você consegue imaginar alguém aprendendo a andar de bicicleta lendo esse livro? Você pode ler, escrever, anotar, mas você não vai aprender, você tem que pegar uma bicicleta e andar. E você pode sugerir, tá Alex, mas você está falando aí de habilidades motoras, né, que envolvem movimentos musculares. Tocar um violão, andar de bicicleta, obviamente que demanda uma prática. Mas para aprendizagem técnica e teórica, você só usa memória? Não precisa necessariamente, você pode só ouvir ou assistir. Mas será? Porque, pensa bem, os principais assuntos que você aprendeu, até quando você dá aula, você praticou eles muito de modo ativamente. Você falou sobre ele com colegas, você escreveu sobre eles, você fez resumo. Isso tudo são ações ativas. Além disso, há muitas pesquisas que mostram que ações psicomotoras ajudam muito no processo. Então, você falar e ao mesmo tempo escrever ou anotar sobre algo, tentar desenhar um diagrama, tudo isso são coisas que ajudam muito no processo de memorização. Mas métodos e técnicas acadêmicas não podem se basar em intuição, até porque, como a gente sabe, muitas vezes a natureza pode ser contra-intuitiva. Ainda assim, essa intuição funciona como uma boa provocação para mostrar para a gente uma suspeita que já paira no ar de que o processo de aprendizagem ele é sempre ativo, não existe aprendizagem passiva, e uma vez que ele é ativo e a gente quer promover a aprendizagem dos nossos alunos, talvez seja interessante trazer então para a sala de aula mais processos ativos. Uma outra provocação nesse sentido é olhar para os animais. Os animais aprendem na prática. Leõezinhos ou gatinhos aprendem a caçar brincando ali de lutinho com o outro, caçando os seus pares. Toda essa aprendizagem ela é prática. Você não vê ali nenhum gatinho ou nenhum filhote de leão recebendo instruções de um leão mais velho. É claro que eles não conseguem fazer isso porque são animais que não têm o nível de intelectualidade que nós temos, então é uma comparação limitada, eu sei disso, mas ela serve apenas como uma provocação para a gente entender que talvez se inspirar um pouco em tudo isso para buscar um processo mais prático possa ser o caminho certo, ou pelo menos que valha uma investigação técnica um pouco mais estruturada. E é isso que alguns dos autores que eu vou trazer aqui se dedicaram a fazer. Existem vários e vários pesquisadores nas áreas de psicologia, neurociência e pedagogia que têm trabalhado para entender como funciona o processo de aprendizagem e como deixá-lo mais eficiente. Se eu fosse trazer todos aqui, eu ficaria dando um curso só disso. Eu vou trazer aqui os 3 que eu acho mais icônicos e que ilustram melhor os valores e potencialidades das metodologias ativas, tá bom? Eu vou começar com um pesquisador chamado Shane Frederick, que propôs o teste de reflexão cognitiva. O Shane ele tinha uma proposta que falava sobre a nossa inércia mental. Nós temos uma tendência a ficar numa certa inércia mental que pode nos levar a cometer certos equívocos. Tá? Eu vou ilustrar isso melhor com um probleminha. Então eu preciso da ajuda de vocês aqui. Isso aqui vai ser um pouco interativo. Pensem rápido e tentem responder do modo mais rápido possível e mais automático possível, tá bom? É um pequeno enigma, um pequeno probleminha que eu quero propor para vocês e eu gostaria que vocês tentassem responder da forma mais rápida e direta possível, usando ali o seu pensamento mais intuitivo, tá bom? Então vamos lá. O problema é o seguinte. Se uma caneta e um caderno juntos custam R$1,10 e o caderno custa R$1 a mais que a caneta, quanto custa a caneta?
Bom, eu dei um tempinho aí para vocês responderem, mas eu imagino que algumas pessoas, ou a maioria, respondeu 10 centavos, né? A caneta e o caderno juntos custam R$1,10, o caderno é R$1 mais caro que a caneta custa 10 centavos, certo? Essa é a resposta mais intuitiva e ela está errada. Vamos parar para pensar um pouquinho. O caderno e a caneta juntos custam R$1,10, mas o caderno é R$1 mais caro que a caneta. Se a caneta for 10 centavos, o caderno, R$1 mais caro que isso, é R$1,10. Os dois juntos vão custar R$1,20 e não R$1,10. Então, na verdade, o preço da caneta tem que ser 5 centavos. Se a caneta custar 5 centavos, o caderno custando R$1 a mais do que a caneta vai custar R$1,05 e os dois juntos, 5 mais 1,5, dá R$1,10. Então, esse tipo de brincadeira a gente faz muito com os colegas no colégio, né? São pegadinhas que a gente chama, são enigmas com pegadinhas. Por que muita gente, quando responde rápido, cai nessas pegadinhas? Por causa da nossa inércia mental. A gente tende a responder as coisas de modo mais automático porque isso consome menos energia. É uma tendência biológica e evolutiva. E muitas vezes as coisas são feitas por reflexo, nós temos reflexo mental também. Tem muitas habilidades que a gente já desenvolveu que a gente sequer consegue escolher se vai usá-las ou não. Por exemplo, ler. Todo mundo aqui sabe ler. E aprendeu a ler há muito tempo atrás, tanto que se tornou um reflexo, algo que nós fazemos automaticamente. Tanto que a gente não escolhe mais o que vai ou não ler. Se aparece no nosso idioma, a gente já lê. E eu posso testar isso muito mais rapidamente com vocês. Quer ver? Dá uma olhada para a tela agora. E aí, alguém conseguiu não ler isso? Pois é, vocês leram automaticamente escolhendo ou não. Isso acontece porque essa habilidade ela está tão intrínseca na gente que a gente já faz ela de modo automático. E tem muitas coisas que nós fazemos de modo automático por causa dessa tendência nós de economizar energia e ficar na inércia mental. E aí pode ter um problema, porque a inércia mental pode nos levar a alguns erros. Por isso que ficar apenas ouvindo e anotando pode nos levar a não aprender, porque a gente acha que está aprendendo consumindo informação quando não está. Bom, mas sobre o que é a pesquisa do Shane Frederick, né? Eu coloquei um probleminha aqui, eu coloquei um texto na tela, falei de inércia mental, mas o que ele fez de fato? Bom, o que ele fez foi tentar testar o quanto que a nossa inércia mental pode nos levar a cometer erros por causa dessa preguiça de fazer um esforço extra de pensar. E não é uma preguiça porque a gente é pessoa preguiçosa, ou ruim, ou burra. É porque nós temos uma tendência biológica a economizar energia, inclusive no processo mental. O que ele fez na pesquisa? Ele pegou uma série de problemas como esse da caneta e do caderno que eu coloquei aqui, né? São enigmas com pegadinhas, tá? E colocou numa prova. E ele fez duas provas diferentes apenas em estética. Uma prova era um papel branco com um texto preto escrito em fonte Arial, uma fonte bem fácil de ler, né? Num tamanho bom, 12. O outro problema, a outra prova, ele colocou numa folha branca, só que o texto em cinza claro com fonte cursiva, tornando o texto mais difícil de ler. E ele aplicou as duas provas, idênticas em conteúdo, mas diferentes em estética, para dois grupos de alunos mais ou menos no mesmo nível, dois grupos de pessoas que ele queria testar. E ele percebeu que as notas do grupo que recebeu a prova pior esteticamente era maior. E aí é uma coisa bem contra-intuitiva. As pessoas que receberam a prova mais difícil de ler acertaram mais. Por quê? Porque ao ser difícil de ler, a pessoa olha, não consegue ler imediatamente, porque está um texto claro e cursivo, a pessoa... Calma aí, deixa eu focar melhor. E aí, ao focar melhor por causa dessa dificuldade de leitura, a pessoa sai da própria inércia mental e acaba se concentrando mais. E aí a chance dela cair na pegadinha é menor, porque ela já saiu da inércia mental, ela vai raciocinar com mais calma sobre aquilo. Enquanto que o outro grupo que recebeu um texto fácil de ler, contraste perfeito, fonte redondinha, leu aquilo no automático, dentro da inércia mental, e acabou dando uma resposta mais automática e caindo nas pegadinhas. Então, com esse estudo, o Shane Frederick conseguiu mostrar que nós temos sim uma inércia mental e que essa inércia pode afetar o nosso processo de aprendizagem porque ela está diretamente ligada ao foco que nós dedicamos a alguma coisa. O que me leva ao segundo teórico que eu quero falar aqui hoje, ao segundo pesquisador sobre aprendizagem que eu quero falar nesse curso aqui, que é o Derek Miller. O Derek Miller é um físico australiano que tem um canal no YouTube muito bem sucedido de divulgação científica chamado Veritasium. E ele fez a tese de doutorado dele sobre como fazer vídeos mais eficientes para ensinar física. Então, como ele poderia fazer vídeos que ensinassem física do jeito mais eficiente.
E aí qual foi a proposta da pesquisa dele? Ele criou 2 formatos diferentes de vídeo. Um formato você tinha um vídeo mais expositivo, claro, objetivo. Então você tinha um professor explicando os conceitos de física com algumas animações de tela. Mesma qualidade de áudio, mesma qualidade de vídeo. Num outro vídeo, no formato B, né, então você tinha o formato A, que é esse que eu descrevi, e o formato B. No formato B, o Derek colocou o mesmo professor, tá? A mesma pessoa, com a mesma roupa, só que com uma segunda pessoa no vídeo. E os dois começavam a discutir o conceito de física em questão, onde a pessoa apresentava algumas ideias erradas e equivocadas, enquanto que o professor ia corrigindo e aquela discussão era mais dinâmica e direta. Os 2 vídeos abordavam o mesmo assunto, tinham a mesma estética e usavam basicamente os mesmos efeitos visuais e animações de tela. A única diferença é que um era puramente expositivo, um professor apresentando os conceitos de modo cadenciado e bem claro, e no outro você tinha um diálogo, uma troca, que era um pouco mais dinâmica e até um pouco mais confusa sobre aqueles conceitos. Aí ele pegou 2 grupos de alunos e primeiro aplicou um teste com 27 questões para todos os alunos, para garantir que eles estavam no mesmo nível inicial. A nota média dos alunos do grupo A foi 6,7 e do grupo B foi 6,75. Ou seja, basicamente os alunos começavam com o mesmo nível de conhecimento. Ele foi então e deu os 2 vídeos, o vídeo A para o grupo A, o vídeo mais expositivo, e o vídeo B mais dialogado para o grupo B. Pediu para os alunos assistirem os vídeos, classificarem a qualidade dos vídeos, responderem de novo o mesmo questionário e classificarem o seu nível de confiança ao responder o questionário. O grupo A falou que o vídeo era super claro, super dinâmico, muito didático e respondeu o questionário falando que sua confiança era de mais de 80% de que estavam com as respostas certas. Então os alunos ficaram mais confiantes e gostaram mais do formato do vídeo. A nota final deles com as mesmas questões foi 6,9, ou seja, virtualmente, em média, não aumentou muito. Foi de 6,7 ali para 6,9. Então eles acharam que aprenderam muita coisa, ficaram confiantes nas suas respostas, mas o aprendizado não foi muito aprimorado. Já o grupo B classificou o vídeo como confuso, difícil de acompanhar, complexo, reclamaram que tinham que pausar e voltar algumas vezes porque se perdiam no meio do vídeo. Na hora de responder as questões, porém, eles também ficaram um pouco mais confiantes, mas demonstraram ali 60% de confiança em média, uma confiança menor do que o primeiro grupo, mas ainda uma confiança um pouco mais alta. E o índice de acerto deles foi de 11,4, ou seja, eles praticamente dobraram o número de questões que eles acertaram. Então eles ficaram um pouco mais confiantes, acharam o vídeo confuso, mas aprenderam mais. O que o Derek mostrou com essa pesquisa? Tá? Ele conclui, né, na tese dele que, embora o primeiro vídeo seja bem claro e didático, como os alunos falaram, ele é justamente fluido e direto. Logo, ele é fácil para os alunos acompanharem. Se é fácil de acompanhar, o aluno consegue acompanhar de modo passivo, ainda naquela inércia mental que o Shane Frederick discutiu e apresentou. E, portanto, ao engajar pouco com o vídeo, o aluno assiste aquele vídeo de modo passivo, confortável e tem a ilusão de estar aprendendo quando na verdade não está. Muitos conceitos equivocados que o vídeo corrige, os alunos acharam que tinham aprendido e continuaram errando. Por quê? Mas eles gostaram muito do vídeo, porque ele foi confortável e a gente quer o conforto. Já o segundo vídeo, ele obrigou os alunos a sair da sua inércia. Na primeira hora que o diálogo começa a ficar um pouco mais confuso, os alunos têm que parar, sair da inércia e falar, não, calma aí, não entendi, deixa eu voltar isso aqui. Tanto que eles reclamaram que eles tinham que voltar para assistir de novo e voltar em algumas partes. Ao ter que interagir de modo mais ativo com o vídeo, porque ele não era fluido e direto, os alunos acabaram saindo da inércia mental, engajando mais com o vídeo e, portanto, aprendendo de fato. Então essa pesquisa do Derek ela serve para mostrar que muitas vezes o processo mais passivo nos é mais confortável, apenas ouvir o professor falando, apenas ver um vídeo de modo mais pacífico ou apenas ler uma página do livro sem fazer muitas anotações ou muitos questionamentos, mas de fato a gente não está aprendendo muita coisa. Enquanto que os processos mais ativos, eles podem nos parecer mais confortáveis, porque a gente tem uma tendência a economizar energia, mas eles vão promover mais aprendizagem. Então, quando você engaja com o vídeo, discute com o colega, pausa o vídeo para discutir, começa a ler um texto e começa a fazer certas anotações ou questionamentos. Então, esse estudo ele vai mostrar também que o processo ativo ele promove mais aprendizagem, enquanto o processo passivo
tende a nos levar a crer que estamos aprendendo quando nós não estamos, o que acaba sendo até perigoso algumas vezes. E aí, esse é um segundo autor que eu queria trazer para mostrar aí mais uma vez como que é importante o processo ativo para arrancar a gente da inércia mental e promover então uma aprendizagem mais eficiente e significativa. Bom, a terceira pesquisa que eu queria trazer aqui para vocês para ilustrar a eficiência do processo ativo na aprendizagem, das metodologias ativas, é a pesquisa desenvolvida em neurociência pela pesquisadora Alexandra Moraes Maiato. Nessa pesquisa, ela colocou monitores de atividade cerebral em alguns alunos em diferentes processos pedagógicos e ela queria monitorar a atividade cerebral desses alunos nesses processos. No primeiro, os alunos assistiam o professor executar um experimento. Eles podiam fazer perguntas, mas eles ficavam assistindo. No segundo, os alunos executavam um experimento. E no terceiro, eles, depois de ter executado o experimento, assistiam o professor novamente executar um experimento. Então, eles assistiam o professor executar, depois eles mesmos faziam, depois o professor voltava a fazer o experimento. E ela percebeu que no processo do meio, onde os alunos estavam fazendo, é onde a atividade cerebral dos alunos ficou mais intensa. Então ela conseguiu perceber que, ainda que a aula experimental gerasse um processo cerebral mais intenso do que uma aula puramente teórica, nos três formatos da aula experimental, os alunos fazendo, o professor fazendo, depois os alunos fazendo, depois o professor repetindo após uma explicação, ela concluiu que os alunos fazendo gerava muito mais atividade cerebral, principalmente no centro de formação de memória. Então ela demonstrou fisicamente que o cérebro vai ficar mais ativo e, portanto, vai ter mais chance de construir memória de longo prazo em processos onde os alunos estão conduzindo e agindo diretamente no processo. Então, a partir dessa conclusão, você consegue perceber que não é apenas uma intuição de que os processos ativos são mais eficientes. Nós temos aí estudos que têm demonstrado que, ao colocar os alunos em papéis de mais protagonismo, ao colocar o aluno para se mover, para interagir, para atuar de modo ativo no processo, nós conseguimos promover mais atividade cerebral e mais aprendizagem. Então, com isso, dá para você perceber o quanto que as metodologias ativas, essas ferramentas que visam colocar o aluno no protagonismo do processo de aprendizagem, elas têm uma tendência a serem mais eficientes em promover a aprendizagem significativa, a aprendizagem que desenvolve habilidades, competências e que auxilia na fixação de conteúdo. E é por isso, por essa eficiência verificada, inclusive em experimentos, e essa tendência filosófica, que as metodologias ativas têm ganhado tanta força, principalmente no cenário educacional atual, porque elas têm demonstrado muita eficácia, quando, é claro, elas são implementadas de modo apropriado e condizente corretamente no contexto escolar que elas devem ser inseridas. Isso é uma coisa muito importante. Essas metodologias e técnicas são ferramentas. E uma ferramenta só é eficiente se usada de modo apropriado para a finalidade correta. Se eu vou tentar usar um serrote para bater um prego, eu não vou conseguir bater o prego direito e não é culpa do serrote, porque serrote não foi feito para isso. A mesma coisa vale para as metodologias ativas. Então elas são sim mais eficientes, mas é importante entender como e quando elas devem ser implementadas. E esse é o assunto dos próximos capítulos.